O desemprego é uma, se não a maior preocupação que graça em Lousada junto dos lousadenses. Eu queria enquadrar, antes de mais, aqui a questão do emprego em Lousada, dizer-vos que o Conselho de Lousada é o conselho da região que menos empresas tem. 90% dessas empresas têm menos de 10 funcionários. E também há aqui uma questão que me preocupa a mim, enquanto candidato, mas também enquanto autarca, que é a qualidade do emprego em Lousada. Na região norte, como sabemos, um salário médio ronda os 900 euros, na região do Tâmega e Sousa os 722 euros e no concelho de Lousada o salário médio ronda os 676 euros. Ou seja, estamos aqui a falar, em Lousada, o pouco emprego que temos é de má qualidade. E também estamos a falar num concelho que tem mais de 4.000 desempregados, o que é uma situação gravosa para os nossos munícipes, e não é maior o desemprego porque, infelizmente, como sabemos, milhares de nossos concidadãos nos últimos anos tiveram que abandonar Lousada imigrando para o estrangeiro. Mas a realidade diz-nos que a Câmara Municipal de Lousada, o Executivo liderado pelo Partido Socialista, nunca se preocupou em criar emprego em Lousada. Apenas se preocupou, sejamos rigorosos, em criar emprego na própria Câmara Municipal para autarcas socialistas, dirigentes socialistas, famílias de dirigentes socialistas, em que Pedro Machado, sejamos também rigorosos, é o exemplo máximo do emprego socialista na Câmara de Lousada. Lousada não soube aproveitar a fase de crescimento que o país e que o Conselho teve aqui há uns anos atrás para criar emprego, para captar investidores. Nós temos excelentes condições para criar emprego em Lousada, para captar investimento. Temos a questão da centralidade, estamos no centro da região do Val de Sousa, temos excelentes acessibilidades, tivemos a sorte de ser atravessados praticamente por 3 autoestradas e ainda por cima temos uma via férrea de qualidade. E estamos... Não é a arte também da gestão socialista em captar ou reivindicar acessibilidades para o Quem conhece o traçado das autoestradas e sabe perfeitamente que elas teriam que passar por Lousada, por isso foi uma sorte ter passado por Lousada, mas mesmo assim não souberam aproveitar essa mais-valia que são as acessibilidades, que são essas 3 autoestradas, porque, se me permite, há aqui uma outra questão que, relativamente à nossa centralidade, que poderia ter permitido a criação de emprego em Lousada, que é o facto de estarmos a pouco mais de 20 minutos do aeroporto, a 25 do Porto de Leixões e a 30 km da área metropolitana do Porto. São, efetivamente, aqui um conjunto de mais-valias que o município de Lousada não soube aproveitar. E nós queremos fazer aqui uma aposta clara na criação de emprego, na captação de investimento. Por isso vamos criar aquilo que já denominamos da Agência Municipal para o Investidor, que trabalhará o conceito de diplomacia económica municipal, ou seja, vamos procurar parceiros nacionais e internacionais para captar investimento, para criar emprego em Lousada. Quero-vos dizer que na última semana já demos o primeiro passo, e mesmo antes, obviamente, de sermos eleitos, ainda na semana passada, como referi, promovemos uma conferência de debate com reputados especialistas nacionais para falarmos sobre captação de investimento e exportação. Já estamos a trabalhar para encontrar soluções para captar investimento. E quero-vos dizer que também para captar investimento temos que criar condições físicas e vamos, de uma vez por todas, vamos construir de forma faseada a zona industrial de Caí de Rei, aquilo que nós denominamos de Parque Empresarial e Tecnológico de Caí de Rei, que anda a arrastar-se de orçamento em orçamento há 24 anos na Câmara Municipal de Lousada. E vamos também, para promover o emprego, vamos incentivar a instalação de jovens agricultores através da simplificação de processos e da redução das taxas e licenças. E vamos dinamizar o comércio local com medidas claras. Por exemplo, o estímulo ao consumo local. E vamos, por exemplo, quer na aquisição dos próprios manuais escolares que referi, a minha proposta, quando afirmei que vamos oferecer os livros escolares às crianças do primeiro e segundo ciclo, nesta primeira fase, esses livros serão adquiridos no comércio local. Essa é, obviamente, a nossa condição. E queremos criar a marca Lousada, composta por produtos de qualidade do Conselho, promovendo de forma ativa para ajudar as pequenas e microempresas e também os agricultores de Lousada. E vamos apoiar e promover grandes eventos em Lousada, quer na área do desporto, por exemplo, em parcerias com o Clube Automóvel de Lousada, quer na área da cultura, para
ajudar a promover o comércio local. Obviamente, com estes grandes eventos, vamos procurar trazer gente a Lousada, trazer turistas a Lousada, não só no verão, mas durante todo o ano, para, com estes turistas, conseguirmos e ajudarmos a promover e ajudarmos o comércio local a desenvolver-se. E com isto estamos também, obviamente, a criar emprego para os lousadenses. António Vieira, candidato da CDU, questão do emprego e captação de investimentos, trazido aqui a debate pelo candidato. É importante falar do desemprego. Nos tempos que correm, é muito importante falar. Hoje está com azar. Ora, só mais um instante. Está com azar. O outro ouviu anunciá-lo, agora pensa que vai fazer qualquer coisa. Não faz mal, já nos estão a ouvir os ouvintes. Pronto, muito bem, não há problema nenhum. Não há problema nenhum. Ainda outro dia tive a oportunidade, o que importa é debater, de dar 3 minutos aqui ao Pedro Machado, num debate que tive muita pena que estivesse ausente. Pronto, sobre a questão do desemprego, que é a questão central. Desculpa, que é a questão isso central. Isso não é verdade. No debate em que eu estive, teve no dia anterior lá. Não, vai-me desculpar, porque isso não é verdade, porque isso foi dito, mas não é verdade. Eu fui convidado para um debate, o debate não foi aceito, e depois dividiram, em vez de fazer um debate, pediram para eu fazer a apresentação, eu estive lá na véspera, e o debate não esteve marcado. Não houve debate nenhum. António Vieira. Pronto, então vamos lá a isto. Sobre a questão do desemprego, há responsáveis. Não há uma autarquia CDU em que não tenha sido exercida a opção estratégica de pagar subsídio de férias a todos os funcionários. Há aqui questões complicadíssimas a Lousada relacionadas, e é um dos temas que trouxemos aqui, com a juventude do concelho. Quase 50% dos jovens de Lousada não têm emprego, porque alguns não estão recenseados, porque ainda há pouco tempo saíram do ensino. 4,6% da população de Lousada recorre ao RSI. Está acima da média nacional, que é de 4,2%. Dados do Instituto Nacional de Estatística. Dados do Instituto Nacional de Estatística. Ora, quando se recorre ao RSI, isto significa que há pobreza. Que a pobreza está acima da média nacional. Os números são, de facto, 676 euros o salário médio. Ou seja, é emprego em que se não respeita o trabalho das pessoas e é emprego em que, em muitos casos, não se respeitam os direitos. Já é normal pagar abaixo do salário mínimo. Isto somado às posições do FMI e da Troika Internacional, que se entende com a Troika Portuguesa, que toda a gente sabe que é o PS, é o PSD e o CDS que fizeram esses acordos, isto leva naturalmente a quê? É que o emprego em Lousada esteja altamente comprometido para as novas gerações, leva a que muitos tenham de fazer o que lhe disse uma determinada pessoa: imigrem. E, aliás, a imigração é também já, novamente, como nos anos 60, um grande problema de Lousada. Grande parte dos nossos jovens estão a emigrar. Para já, ficava por aí, mas deixava uma pergunta no ar. O que é que acham as pessoas que estão aqui da saída de Paredes para a área metropolitana do Porto? Ou isto não vai prejudicar uma série de projetos conjuntos que existem entre as diferentes autarquias? Nós estamos preocupados com essa saída. Qualquer dia é tudo área metropolitana do Porto. Não pode ser. Há especificidades no Tâmega e no Sousa que deviam ser respeitadas. E daqui manifestamos a nossa diferença de opinião em relação a esta questão que acabei de dizer. Pedro Machado, réplica deste tema trazido a debate pelo senhor, sendo que o candidato da coligação disse que os socialistas não têm muito problemas de desemprego em Lousada. Muito bem, mas antes disso, só permita-me que esclareça aqui 2 situações que ficaram sem resposta e que me parece importante. É que foi dito pelo Lionel Vieira que andam a assustar as pessoas por causa da questão do prolongamento horário. Desconheço completamente o que está a dizer, não faço a mínima ideia e certamente que não me revejo nesse tipo de abordagem. Depois, relativamente aqui ao António Vieira, que referiu também obras licenciadas de um dia para o outro e obras licenciadas, que eu posso dizer quanto a essa matéria que tenho consciência perfeitamente tranquila. Sempre que há inspeções na Câmara Municipal, nunca houve qualquer apontamento que se fizesse em termos daquilo que é os procedimentos administrativos na parte do urbanismo e já houve, inclusivamente, algumas situações que foram para o Tribunal e a Câmara nunca perdeu nenhum processo e, portanto, tenho a consciência perfeitamente tranquila de que nós, nessa matéria, não temos qualquer problema. Depois, relativamente à questão familiar e do emprego familiar, é pena que o Lionel Vieira venha novamente com esse argumento que revela algum desespero. Eu sou funcionário da Câmara há cerca de 1 dúzia de anos. Na altura, quando entrei para a Câmara, nunca ninguém levantou questão nenhuma. E só passou a haver uma questão quando eu
assumia a candidatura à Câmara Municipal, o que é muito estranho. Aliás, um ex-candidato à Câmara Municipal pelo PSD, numa entrevista que deu, já depois de sair da vida política, pelo menos ativa, enquanto vereador, teceu-me os maiores elogios, dizendo que eu era uma pessoa que me afirmava pela competência. Portanto, só agora... Porque é uma questão muito sensível. Leonel Vieira, era uma acusação direta ao Pedro Machado quando falou na questão do PS? Porque eu sou funcionário. Sobre isso eu esclareço. Mas, pelos vistos, para o Leonel, os funcionários não podem ser candidatos. É isso basicamente que ele quer dizer. Eu só disse que o Partido Socialista, os dirigentes do Partido Socialista, nestes anos, 20 anos, preocuparam-se apenas em criar emprego para si próprios e para os seus familiares. E Pedro Machado é um exemplo disso. Pedro Machado é funcionário da Câmara, a esposa dele é funcionária da Câmara, o cunhado dele é funcionário da Câmara, as irmãs do Pedro são funcionários da Câmara, menos um cunhadas são vamos, funcionários da Câmara. Isso não admito. E não só Pedro Machado. E aqui temos que incluir outros vereadores da Câmara Municipal, outros presidentes de junta do Partido Socialista, que se aproveitaram dos lugares para criar emprego para si próprio na Câmara Municipal. Essa é a realidade. Essa é a realidade e os factos existem. Já percebemos. Deixa-me explicar muito rapidamente. Já que tocou no assunto, a minha irmã foi contratada pelo Ministério da Educação. A Câmara fez um protocolo com o Ministério da Educação e recebeu esses funcionários. Pelo amor de Deus, vamos ser sérios. A minha mulher, quando eu casei com ela, era funcionária da Câmara. Quer dizer, não devia casar com ela, por ela ser funcionária da Câmara, prevendo que ia ser agora candidato. Pedro Machado casou com a mulher no dia pelo que amor de Deus, pelo amor de Deus, vamos àquilo que interessa. Questões. Exatamente, vamos àquilo que interessa. Bom, permita-me só que responda aqui. Não, porque de facto esse tipo de abordagem é lamentável, é execrável. Eu acho que é execrável. Tem que assumir os seus erros. Quem anda na política tem que assumir o seu trajeto. Não se preocupe, que os lousadenses vão saber julgar isso. Não se preocupe nessa matéria. Pronto. Quando veio para esta luta... Agora, relativamente à questão das empresas... O passado também conta. Leonel, o meu passado é limpinho. O meu passado é limpinho. Nessa matéria estou à vontade. Avancemos. Bom, avançando. Relativamente à questão das empresas, é evidente que houve, de facto, uma diminuição do número de empresas, mas também há aqui um dado, um registro que é importante deixar aqui na mesa, é que em 2012 foram constituídas 114 novas sociedades, portanto, o que revela algum dinamismo. Depois, a questão que foi referenciada aqui da remuneração base, portanto, o salário mínimo baixo, é verdade, mas nós, nesta matéria, temos que ter noção de que estamos aqui numa zona, numa região, numa sub-região muito deprimida. Aliás, não é só o problema da Lousada, é toda a NUT, e por isso é que os autarcas aqui da região sempre defenderam uma discriminação positiva para esta região, porque tem problemas estruturais graves. Da longa data, que alguns já foram minorados, mas há muito trabalho a fazer. E obviamente, isso depois tem reflexos. Tem reflexos no salário, porque os nossos ativos têm qualificações muito baixas e, portanto, nós perdemos aqui muito tempo durante muitos anos e estamos a recuperar, mas só terá efeitos mais adiante. Para concluir. Depois, para terminar, relativamente ao RSI, não é verdade. Os beneficiários da RSI estão abaixo da média da região e mesmo da NUT, são os dados do INE, que eu tenho aqui também comigo, e, portanto, em Lousada, é evidente que temos mais do que aquelas pessoas que desejávamos, em termos de número, a beneficiar do RSI, porque é um mau sintoma. Infelizmente, sim. É verdade. Com tendência para agravar, é verdade, mas estamos abaixo da média da região e mesmo da NUT. Leonel Vieira, réplica neste assunto trazido aqui a debate. Só queria referir apenas uma questão, também uma outra, diria um outro boato que os dirigentes do Partido Socialista lançaram nos últimos dias, prova evidente do seu nervosismo, mas não posso deixar passar em claro e quero aqui denunciar o que está a passar junto dos funcionários da Câmara Municipal de Lousada. O Partido Socialista, os dirigentes do Partido Socialista têm tentado passar a mensagem junto dos funcionários da Câmara Municipal de Lousada que eu, quando for eleito Presidente de Câmara, vou despedir funcionários da Câmara Municipal de Lousada. Eu quero dizer que isto é redondamente falso. Isto é estar a assustar os funcionários. Eu quero vos dizer que eu fui contactado nos últimos dias fui contactado por vários funcionários da Câmara que me dizem estar preocupados porque, de facto, os dirigentes do Partido Socialista na Câmara Municipal estão a passar a mensagem de que eu
eu vou despedir funcionários da Câmara Municipal de Lousada. Isso é redondamente falso. Em política, meus amigos, não pode valer tudo. Eu, na minha vida, sempre ajudei a criar postos de trabalho. Eu nunca, na minha vida, despedi qualquer funcionário meu. Nunca despedi qualquer funcionário meu e fica aqui a garantia de que não despedirei qualquer funcionário da Câmara Municipal de Lousada. E quero que saibam que conto com os funcionários da Câmara Municipal para me ajudar a implementar um projeto de desenvolvimento económico e social que vai privilegiar todos os cidadãos e, obviamente, também os funcionários da Câmara Municipal de Lousada. Os funcionários da Câmara Municipal de Lousada são funcionários públicos. Claro. Não percebo qual é a questão. Mas, não, eu quero aqui garantir, porque o boato. Eu quero garantir aqui aos funcionários da Câmara Municipal de Lousada que esse boato não faz qualquer sentido, porque isso é uma forma de assustar os funcionários. Eu quero deixar aqui a garantir para que não fiquem dúvidas que eu não vou despedir os funcionários da Câmara Municipal de Lousada. António Vieira, quer encerrar este tema? Quero, com certeza. Quero dizer que estes debates são muito importantes. Há bocado dizia isso, antes de entrar para aqui, no plano para melhor esclarecimento dos eleitores. De facto, a questão central que aqui se levanta é entre modelos estruturais diferentes que estão em presença. E com todo respeito pelas outras duas candidaturas, quer no plano nacional, quer em Lousada, as propostas do PSD e do PS fazem lembrar antigamente, quando havia no Jornal de Notícias, as 6 diferenças. Elas existem, mas o desenho de conjunto é muito parecido. A CDU propõe uma série de... Ficamos contentes, no que diz respeito ao IMI, da relação à questão do emprego, quer a candidatura da Lousada Viva, quer a candidatura do PS, acompanha a proposta da CDU, que numa das últimas Assembleias Municipais foi derrotada, que é de baixar para 0,3% o IMI. Esperemos que após as eleições esta proposta não seja derrotada outra vez e não seja só utilizada em período eleitoral. E para já não tínhamos a dizer sobre este assunto. Avançamos neste debate dedicado ao município de Lousada. O próximo tema trazido é pela coligação PSD-CDS, a Leonel Vieira, um tema que o senhor designou por freguesias, a sua candidatura designou por freguesias, uma situação que nesta pré-campanha eleitoral o seu candidato foi adiantando que no Conselho de Lousada há um desenvolvimento desnivelado. O que é isso? Quer ir por aí? Posso ir por aí. Lousada, como sabe-se, é composta por 25 freguesias. E nós entendemos que o desenvolvimento do Conselho tem que necessariamente passar pelas 25 freguesias. E a realidade diz-nos que nos últimos anos, principalmente nos últimos 2 mandatos, houve uma aposta clara do município, do atual executivo, a favor da vila, em detrimento de muitas freguesias. E eu queria dizer, e essa é a verdade, eu queria dizer-vos que nós, como referi, defendo que o desenvolvimento tem que necessariamente passar pelas 25 freguesias, em parceria com os presidentes de junta. Eu entendo que os presidentes de junta têm, porque também têm legitimidade, porque foram eleitos democraticamente, tal como o presidente de Câmara, tal como os vereadores, têm que participar de forma ativa neste desenvolvimento do Conselho. E têm que ter um tratamento preferencial. Não faz sentido que um presidente de junta, junto dos serviços técnicos da Câmara ou junto de qualquer vereador, seja tratado como um município qualquer, como um munícipe qualquer. Os presidentes de junta têm sido tratados, peço desculpa pela expressão, como verdadeiros pedintes. Alguém que de chapéu na mão passa sistematicamente a reivindicar migalhas junto dos vereadores, junto do Presidente. Comigo isso vai acabar, podem ter a certeza. Para isso nós vamos constituir um gabinete de apoio técnico aos Presidentes de Junta e vamos implementar um conjunto de medidas em parceria com os Presidentes de Junta que vão beneficiar as freguesias e as populações. Vamos concretizar um plano de modernização da rede viária municipal em todo o Concelho. Vamos revitalizar e modernizar os principais centros urbanos nas freguesias. Vamos requalificar e modernizar os equipamentos desportivos das associações locais, aqui em parceria também com os dirigentes associativos, que têm um papel determinante e importante no desenvolvimento do nosso concelho, e em particular junto dos jovens e das crianças de Lousada. E vamos promover, isto em termos culturais, o planeamento da atividade cultural do município ao longo do ano, mas também nas freguesias. E em Lousada assiste-se a uma atividade cultural interessante, mas precisa praticamente à Vila Lousada. E nós vamos criar condições para que a cultura chegue às populações das freguesias. Por isso vamos implementar a criação de um centro cívico-cultural
por um aglomerado de 10 mil habitantes. E nós queremos, efetivamente, que a cultura chegue também a todas as freguesias, e este desenvolvimento de Lousada terá que passar, como referi, com os presidentes de junta, porque devo dizer que, para quem não sabe, esta realidade diz-nos o seguinte: em 24 anos de gestão do Partido Socialista, nenhuma única vez o Presidente de Câmara reuniu em conjunto com os presidentes de junta para definir qualquer estratégia de desenvolvimento para o Conselho. E eu não consigo perceber como é que é possível procurar-se desenvolver o Conselho sem estarmos de braço dado com os presidentes de junta, que, além da legitimidade democrática que têm, são, com certeza, aqueles que melhor conhecem a realidade das freguesias, e é com os presidentes de junta que nós vamos procurar desenvolver de forma harmoniosa o Conselho de Lousada. Essa reunião, se o senhor for Presidente de Câmara, presumo que vai levar a efeito. Vamos, posso dizer já como... vai precisar de uma sala mais pequena porque há menos presidentes de junta. Isso também é verdade, mas nós vamos, por exemplo, em sede de discussão de orçamento, vamos ouvir os presidentes de junta na elaboração dos planos de orçamentos. Isto era para lhe perguntar se está satisfeito com esta reorganização do Conselho de Lousada. De longe, não estou nada satisfeito com a reorganização administrativa das freguesias. Aliás, desde a primeira hora fui contra, mas lamentavelmente, dada a inoperância do Executivo Socialista, o mapa resultou naquilo que sabemos. Foi o facto do Partido Socialista não ter feito rigorosamente nada, fez com que alguém a 300 km de Lousada ditasse regras e prejudicasse o Conselho e dividiu as freguesias ou as juntas de freguesia de uma forma que não tem qualquer cabimento, que lamento que tenha acontecido, porque se na altura certa o Partido Socialista tivesse com a CDU na Assembleia Municipal, connosco na Assembleia Municipal, tivesse constituído uma equipa de trabalho, nós de Lousada, em vez de termos perdido 10 juntas de freguesia, teríamos apenas perdido 6 ou 7, e o ordenamento a ter que se fazer, porque a lei assim obrigou, teria sido mais favorável à população. Por isso, este mapa, este mau planeamento, este resultado final é resultado da inoperância do Partido Socialista, que não quis assumir as suas responsabilidades. António Vieira, candidato da CDU, a questão das freguesias em debate. A posição da CDU é muito clara, desde a primeira hora. Não tivemos um discurso para consumo local e um discurso para consumo nacional. Podemos não estar de acordo em muitas coisas, mas no que diz respeito à água, no que diz respeito a esta questão das freguesias, é clarinho como essa tal água, a posição da CDU. É a defesa intransigente dos interesses das populações. Até porque foi coberto de uma série de mentiras que foi feita esta reorganização do território. Já lá vamos a Lousada, mas importa dizer isto. E a mentira é esta, é que se vai poupar dinheiro. É mentira. Não se vai poupar dinheiro. Segundo, que não vai haver redução de trabalhadores. É mentira. Vai haver redução de trabalhadores. Não no imediato, mas vai haver. E até se podem criar condições para alguns despedimentos. Não há, esperemos. Não, nós estamos cá depois para combater isso, ok? Exato. Espero. Se não for tudo promessa, estamos cá para combater isso. Mas há coisas que se impõem no plano central que não passam pelas câmaras, nomeadamente essa questão dos despedimentos. E nós observamos isso. No que diz respeito às freguesias, de facto, ficamos contentes quando observamos em presença algumas propostas de todos. É tal questão da aplicação prática que está aqui em causa, em relação a uma questão tão simples como esta das freguesias, que é este tratamento diferente da vila e das restantes freguesias. Isto não é uma invenção da CDU, dizem-me isto em todo lado. Ou seja, que houve um crescimento diferente, a 2 ritmos diferentes. E o Lionel falava em desenvolvimento desnivelado. Pronto, o que me dizem os lousadenses, com muitos com que tenho falado, e não só os que apoiam a CDU, ainda ontem percorri todo o tal bairro social que falei há bocado, porta a porta, falando com toda a gente, o que nos dizem é que sentem, podem estar certos ou errados, mas o que eles sentem é que há uma diferença de tratamento da vila para as freguesias. E nós temos algumas propostas nesse domínio. Uma proposta central, na nossa opinião, é esta. Tem que ser aproveitado o antigo pacto escolar, que em muitos casos está em degradação, através de contratos de comodato, vendo entre a Câmara, a Administração Central,
e movimento associativo e popular, o que é que vai para lá? Há algumas propostas que estão em cima da mesa, ao nível de consultas de saúde, de instalação de grupos de jovens. Portanto, o antigo parque escolar em degradação. Portanto, há aqui, o Lionel fala nesta questão do centro cívico. Eu não sei, os centros cívicos devem ser criados onde for preciso. Que é para não acontecer aquilo que criticávamos há bocado das escolas. Ou seja, tem de se observar em concreto as necessidades das populações, ouvir-se o movimento associativo e popular e depois criar em função disso de uma forma conjugada e harmoniosa. Muito bem. Mas custa muito ver as escolas, o antigo parque escolar, em completa degradação. Parece que estamos à espera que comecem a cair para depois haver ali qualquer negócio imobiliário. Não pode ser. Portanto, tem de haver uma intervenção rápida e vamos lutar por isso. A outra coisa que não percebemos muito bem aqui é a não existência, no início de cada mandato, como existe em muitos sítios, nomeadamente na CDU, isto é claro, seja o Presidente de Junta do PS, do PSD ou da CDU, nas autarquias CDU, logo no início de mandato, estabelece ao pormenor, de forma faseada, qual é o apoio financeiro, qual é o apoio de meios, o que é que se vai fazer. Há protocolos que são estabelecidos, a lei não obriga. A lei não obriga. Mas nós achamos que isto é salutar para o desenvolvimento, para a transparência, para um mais correto funcionamento no apoio da Câmara às freguesias. Por já era isto. Pedro Machado, questão das freguesias, acusações de tratamento desigual no território do Concelho de Lousada. Bom, o que eu posso dizer relativamente a esta matéria é que nós fomos a única força política que tivemos sempre uma posição, nós e porventura a CDU, uma posição sempre firme e igual, do início ao fim do processo. E sempre estivemos contra. E, portanto, aqui o Lionel, que deu passos à frente, deu passos atrás, ficou baralhado, ficou indeciso, mas a verdade, o que ele disse é verdade. Ele, a determinada altura, desafiou-nos a sentar à mesa para estudar uma solução. E nós dissemos, nem pensar, porque nós não aceitamos. Nós não nos revemos neste processo. E para nós não é muito relevante se são 10, se são 9, se são 8. Mas é muito relevante. Porque qualquer relevante. solução que fosse era uma má solução. Porque é fazer uma reforma que não é reforma contra a vontade da população. Não está arrependido do município não se ter pronunciado? De todo. E agora, o compromisso que eu assumi e todas as minhas candidaturas às juntas de freguesia é que vamos fazer tudo o que está ao nosso alcance para que a população não seja prejudicada. E, portanto, as sedes atuais vão continuar abertas, os serviços que eram prestados até agora vão continuar a ser prestados para que as pessoas não sintam os efeitos nefastos desta reforma absurda. Depois, queria dizer que as acusações de que fui alvo, ou de que fomos alvos, relativamente à questão dos presidentes de junta, é demagogia, porque os seus presidentes de junta têm todos o meu número de telemóvel e, quando é necessário, sabem o que é que vão fazer para resolver os problemas e, portanto, não vale a pena dizer que se vai criar gabinetes, o que mais há é gabinetes. Portanto, não vale a pena estar o telemóvel é a solução. Arranjar nomes para coisas que já existem, porque os gabinetes já estão na Câmara. O telemóvel é a solução para os gabinetes já estão na Câmara e estão ao dispor dos presidentes juntos. Estão. Depois, relativamente à questão da atividade cultural, com eles. Da atividade cultural diversificada pelas freguesias. Eu não sei se o Lionel lê, mas eu tenho aqui uma revista que sai todos os meses, a Agenda Cultural. E de que mês é? Tem todos os meses. Olha, de que mês é essa revista? Não pisa a declaração. Por exemplo, tenho aqui de março encontro com o escritor e cartunista Onofre Varela na EBS de Lustosa. O Rei Comia Livros pela Pandora Teatro, o Centro Escolar de Lustosa. Noite de Fado com Manuela Mendes e José Mendes, EB de Nogueira. Olha, outra situação, esta aqui que tem muita qualidade, Festival Armos, espetáculo de música clássica com os melhores alunos das melhores escolas de música na Europa. Estiveram na Senhora Aparecida, no Santuário, no dia 20. No dia 21 estiveram na Igreja de Figueiras. No dia 22 estiveram na Igreja de Casais. Eu, por acaso, estive lá, mas não o vi lá. Quero mais... Todos os meses você encontra respostas culturais nas freguesias. Agora, o grande problema nas freguesias é que nem sempre é fácil de mobilizar as pessoas. E é muito desagradável fazer um espetáculo numa freguesia e ter lá meia dúzia de gatos pingados, como por vezes já aconteceu. Que não foi o caso nestas situações, que teve sempre muita gente. E, portanto, nós, nessa matéria, estamos disponíveis para descentralizar as atividades culturais. É necessário que haja público para esse efeito. Relativamente à questão do centro cívico, não faz qualquer sentido. É fácil lembrar uma proposta demagógica que o Lionel apresentou há 4 anos, que era uma piscina para cada 15 mil habitantes.
E, portanto, seguindo esta lógica de 1 para 10 mil, seriam necessários pelo menos uns 4, não é? Dá a impressão de que não conhece o Conselho, andou tanto tempo a visitar as freguesias e as associações e parece que não conhece, porque este rácio já foi ultrapassado há muitos anos. Construir este, ou criar. Este é ano, bem diferente este rácio já foi... Deixe-me falar, por favor. Nós, para além do auditório municipal, temos o auditório da Associação Recreativa e Cultural de Pias, que conhece certamente, que é excelente. O auditório do Centro Social e Paroquial de Souzela. O auditório do Centro Social e Paroquial de Quide Rei, que está em conclusão. O Cais Cultural Alberto Moreira da Costa em Caíde. A sede do Rancho Folclórico... Deixe-me falar, por favor. A sede do Rancho Folclórico das Ceifrinhas de Lombezio. A sede do Rancho do Aparecida. A sede do Rancho de Nogueira. A sede do Rancho de Romariz. Diversas sedes de associações que têm salas magníficas, salas polivalentes. Centros paroquiais com a mesma resposta, próprios salões de nobres e salas polivalentes das juntas de freguesia. Portanto, espaço é o que mais há no Conselho. Agora, é preciso criar dinâmicas culturais e, portanto, essa dinâmica não é através da construção de edifícios que se faz. E quero lhe dizer também que o auditório municipal é e há de ser sempre um espaço privilegiado para a oferta cultural, porque está num local central do Conselho e, por outro lado, tem uma qualidade em termos de instalações e de equipamento que não se compadece depois nas outras freguesias, ou nas freguesias. Só para lhe dar nota, nós ainda recentemente fizemos lá um investimento de 250 mil euros, só em som, luz, ciclorama, videoprojeção. Portanto, tem as melhores condições para o efeito. Está a penalizar. Pronto, e basicamente acho que é isso. Está a penalizar em muito tempo. Nesta altura, o PS já gastou em debate 29 minutos e 5 segundos, a coligação 25-38 e a CDU 20-30. Leonel Vieira, réplica nesta questão. Só para dizer duas coisas. Primeiro, quanto ao tratamento desigual das freguesias e dos presidentes juntos, é uma questão de falar com eles, verificará que eu tenho razão. Relativamente à questão do mapa das freguesias, é resultado de inoperância do Partido Socialista e, em particular, de Pedro Machado, que não quis conversar sobre o assunto e, resultado disso, em vez de termos acabado com 7 juntas de freguesia ou 6, se tivéssemos apresentado o mapa, o Conselho ficou sem 10 juntas de freguesia. E quero também dizer aqui que nós também assumimos o compromisso de manter abertas as 25 alguém freguesias. Que concordava em ser extinta a freguesia dele, para além do seu... Este mapa este mapa é resultado da vossa inoperância. Quanto à demagogia, devo dizer que eu devolvo com alguma facilidade. Já há 4 anos atrás, nós propusemos a construção de um pavilhão esportivo por aglomerado de 5 mil habitantes e na altura fomos acusados de demagógia. Não, foi sobre as piscinas. Fomos acusados de demagógia. Quanto às piscinas, e depois acabaram por construir mais do que um pavilhão por cada 5 mil habitantes. E bem, com certeza. Agora, quanto à demagogia, quero dizer uma coisa. Os pavilhões não foi da sede do município, foi no seu discurso. Quanto à questão da demagogia, quero dizer o seguinte. Nós, efetivamente, há 3 anos propusemos a construção das piscinas. Mas quero-vos dizer que vocês não têm capacidade, nunca teriam capacidade nunca teriam capacidade para gerir 3 ou 4 piscinas no Conselho, porque vocês, para gerir uma piscina que tem 2 tanques de água, precisam de um Conselho de Administração com 3 administradores. Por isso, quem não tem capacidade, para quem precisa de 3 administradores, ter uma empresa municipal para gerir 2 tanques de água, obviamente que nunca teria capacidade para gerir 3 ou 4 piscinas no Conselho. Agora, quero dizer o seguinte, e o que se tem passado nos últimos dias, relativamente à política de investimento pouca que tem havido nas freguesias, é vergonhoso. Vocês, dirigentes do Partido Socialista, Pedro Machado, têm feito obras nos últimos dias, nas últimas semanas, em termos de campanha eleitoral, querem ganhar as eleições à custa do erário público e só fazem obras nas freguesias do Partido Socialista. Desde Pias, Alvarenga, São Miguel, Aveleda, uma série de freguesias, e digo-lhe mais, que só fazem obras em freguesias do Partido Socialista. Isso, de facto, meus amigos, é uma vergonha. Como também é uma vergonha, E a Silvares está a construir a casa mortuária sem a ajuda do município de Lousada. E isso, de facto, é lamentável. Isso é mais uma obra na Vila e é da Câmara Municipal, como sabe. Mas quero dizer que também é lamentável o que está a passar nos últimos dias, que é inaugurações atrás de inaugurações, à custa do erário público, campanha eleitoral. O Parque de Vilar já estava pronto há vários anos, foi inaugurado esta semana. Segunda fase, meu caro amigo. É uma vergonha, como também foi uma vergonha o que fizeram no Parque Urbano a semana passada. Eu já lhe referi no último debate e devo dizer que é uma vergonha o que fizeram no Parque Urbano
a semana Não sei, passada está desorientado, a fazer uma homenagem a um grande cidadão de Lousada que não merecia ser usado politicamente nesta campanha eleitoral. O Dr. Mário Fonseca não é um cidadão do Partido Socialista. O Dr. Mário Fonseca é um cidadão de Lousada. Foi nessa qualidade, E a homenagem deveria ser de forma a envolver todos os lousadenses, independentemente do seu quadrante Todos os político, lousadenses foram e a Câmara Municipal nós e o Partido temos- Socialista quis usar o Todos Dr. foram convidados. Mário O Fonseca Lionel para Vieira- mais uma campanha eleitoral. Se quisessem fazer uma homenagem digna ao Dr. Lionel Mário está muito Fonseca, nervoso. teriam feito essa homenagem Está desorientado. após as eleições autárquicas. Eu convidei para isso. Aliás, vocês fizeram em menos de um mês, ou para um pouco mais de um mês, fizeram 2 homenagens Lionel ao Dr. Vieira, Mário Fonseca. Esteve presente Isso, de facto, é nessa... lamentável. Esteve presente nessa... Não poderia pactuar com esta Mas foi pouca convidado vergonha. ou não? Fui convidado, mas não participei, Pronto, obviamente. então, fica aí a António resposta Vieira, cabal. vamos... Há aqui também explicar estas diferenças de opinião. Eu fico contente com os espaços, e alguns muito bons, que as coletividades têm em Lousada. É indesmentível. Eu estou de acordo mas a relação de espaços que há bocado o Pedro Machado deu, de facto, municipais ao auditório municipal. Os outros espaços, e bem, e alguns com excelentes condições, são das associações. Então há aqui uma questão que tem a ver com uma estrutura municipal, em termos de espaços, coordenada pela Câmara, mas distribuída pelas freguesias, com envolvimento na sua gestão ao nível da Junta, mas ao nível da concessão, que sejam os muitos criadores que existem em Lousada, as muitas coletividades, os muitos grupos de jovens informais que participem na programação. É óbvio, quando chegamos à campanha eleitoral, até era giro alguém no plano sociológico fazer um estudo, e seria giro ver como a atividade cultural, nomeadamente ao nível do espetáculo, aumenta por todo o país. Por que será? Mas isto é comum a quase todas as verdade, autarquias. tem A que CDU, concordar. por ter este modelo, há muito tempo criado, os Conselhos Municipais de Juventude foram inspirados no modelo CDU, das autarquias CDU, por exemplo. Os Conselhos Culturais que existem em muitas autarquias foram inspirados neste modelo de participação ativa das entidades e dos criadores em cada freguesia, em cada conselho. Mas é normal que a malta veja isto. Não é ético. Não é ético, seja em Lousada, seja em Paredes, seja no Porto, seja no Alentejo, seja onde for. Quer dizer, a utilização dos dinheiros públicos para dar mais visibilidade às pessoas que estão no poder, na minha opinião, não é recomendável. Não é recomendável. Mas se as obras estão feitas, como disse Pedro Machado, devem ser inauguradas. Como é óbvio. Esta coincidência dos prazos é que às vezes, isso é como eu digo, não é exclusivo de Lousada, acontece um pouco em todo o lado. Mas posto esta questão, o conceito de espectador, ou seja, de consumidor, e o conceito de participante, de envolver as nossas coletividades, que já é envolvido, se eu mentiria se dissesse que não são envolvidas em muitos aspectos, mas serem eles os decisores, serem atores em vez de espectadores, para nós é que é fundamental. E isso faz-se com o envolvimento dos presidentes de junta, dando-lhes poder de decisão e com o movimento associativo local e outras entidades. Estou-me a lembrar do Jangada Teatro, com quem, por exemplo, vou reunir na quinta-feira. A coordenação dos espaços compete à Câmara. Não compete, portanto, há aqui modelos diferentes. Em relação aos espaços, nós achamos que há alguns, por isso é que falamos do parque escolar, que têm de ser criados. Chamem-lhe centro cívico, chamem o que quiser, façam contratos de comodato, com o Estado, não deixem degradar esse património, artilhem os espaços para essa produção. Ao nível da apresentação, acho sinceramente que devia ser dada prioridade aos muitos criadores de qualidade que existem em Lousada, sem nos fecharmos. Ou seja, para nós irmos aos outros sítios também temos cá trazer pessoas. E há boas iniciativas. Aliás, acho que é no plano cultural que podemos louvar mais o que existe em Lousada, mas não estamos de acordo com a concepção que está subjacente aos acontecimentos. Não deve ser a Câmara, tucur, a decidir sem a consulta a essa rede que temos de criar envolvendo a população, tornando principalmente os jovens gente ativa em relação a estas questões. Sobre as freguesias, por último, dizer o seguinte: eu não vos ouvi, se não ouvir hoje, vou perguntar depois, há aqui uma proposta concreta da CDU. Nós queremos que todos nos comprometamos aqui, independentemente de quem seja eleito, a estabelecer logo no início do mandato um protocolo de pormenor em relação às questões económico-financeiras e de recursos com as juntas de freguesia. Para quê?
Porque aqui, isto é uma proposta concreta que fiz há bocado, não ouvi comentários. Isso é que é fugir a eventuais disse, foi, pedinchou, não pedinchou, estou sempre disponível, não estou disponível. Ora, se aqui os candidatos em presença assumirem esta proposta da CDU, e ainda bem que acompanharam as propostas sobre a água, a proposta sobre o IMI, uma série de propostas, o fiel da balança que é a CDU tem servido para comprometer todas as candidaturas, uma série de propostas que já há muitos anos que são nossas, ficamos contentes, aplaudimos, é bom quando há este entendimento, mas não ouvi os outros candidatos falar sobre esta nossa proposta. Há algum problema em assumir isto? Em tornar mais transparente a relação com as juntas? Se estamos todos de acordo, por favor, digam se acompanham esta proposta, mais uma da CDU, ou não. António Vieira, sobre a questão desta reorganização do mapa administrativo das freguesias, o candidato do Partido Socialista disse que iria tentar minimizar esta reforma, encontrando aqui uma solução de compromisso. Eu guardei um bocadinho de tempo também para essa sua pergunta. Acha viável, execuível? Eu guardei um bocadinho de tempo também para essa sua pergunta. Guardei para o fim o mais importante. Porque em setembro as pessoas, a 29 mais concretamente, é importante que as pessoas não se esqueçam de penalizar quem fez esta reorganização administrativa. Tem pai. O monstro tem pai. É uma imposição do memorando da Troika, que foi assinado por quem? É óbvio que vai haver, na opinião da CDU, muitos problemas com estas medidas. Já os elenquei há bocado. Mas há aqui uma questão de fundo. Com a CDU na Câmara e na Assembleia, isto para nós não é caso arrumado. Isto para nós não é caso arrumado. Há todo um processo de reavaliação dos impactos negativos que vêm desta reorganização das freguesias que tem de ser feito. E há propostas nas sedes de poder que podem novamente ser feitas no sentido de alterar muitas coisas mais que foram feitas em relação a isto. Há aqui, por exemplo, exemplos de ligações não faz sentido. A forma como Silvares, na nossa opinião, é a opinião das pessoas que falamos, como Silvares foi ligado para aquele lado, em vez de juntar para o lado de Cristelos, a pessoa olha para os equipamentos, olha para as estradas. Portanto, há uma série de coisas que nós vamos ter que reanalisar, que vamos ter de combater e levar, se for preciso, a quem legisla no país, medidas para alterar o que foi errado, o que foi feito errado. Mas essa questão errada entronca na questão do município não se ter pronunciado, não apresentar aquela... Não, a CDU pronunciou-se, sabem perfeitamente que o nosso deputado municipal levou lá propostas em relação a esta questão, o município não se pronunciou. Nós achamos que quem cala era pura e simplesmente despolutar todo o tipo de organismos legais à disposição dos municípios. Fomos para o tribunal, inclusivamente. Sim, mas sabe, quando não se pronuncia em relação ao mapa existente, estava na lei, Pedro, sabe isso também como eu. Quando não se pronuncia em relação ao mapa existente, o que é que acontece na prática? Apesar de estar contra, vai-se sujeitar ao que vão fazer depois. A 300 km. Mas qualquer solução era uma má solução. E eu acho estranho como é que o PSD nunca apresentou uma proposta em concreto e venha agora dizer que devia... Desculpe, quem gera o município é o Partido Socialista. Nós disponibilizamos para trabalhar o assunto. Vocês não quiseram Vocês discutam lá à vontade, mas não é o meu tempo para estar apresentava uma proposta. Vocês não quiseram fazer rigorosamente. Meus senhores, estamos mesmo no final deste debate. A 300 km de Lousada que definiram, que decidiram... Vocês não apresentaram qualquer proposta e os dois deputados do PSD de Lousada votaram favoravelmente a lei. Mas não se zanhem sobre estas freguesias, têm todos os dois deputados do PSD votaram a favor da lei que extinguiu as freguesias. Eu prometi este cruzar de debate porque PSD, coligação Lousada Viva e PS têm mais ou menos o mesmo tempo, está em déficit da CDU. Não sei se quer acrescentar algo mais para esta questão. Temos que ir encerrar. Temos que encerrar. O deve ser um problema, como sabe. Eu compreendo a dificuldade dos outros candidatos quando se fala nas freguesias. Porque é muito difícil, junto dos eleitores, ir explicar uma... Eu não gosto de fulanizar, como vocês já perceberam. Eu discuto ideias, não discuto pessoas. Mas quer o Leonel Vieira, quer o Pedro Machado, que até estão contra estas medidas, depois pertencem às famílias políticas a que pertencem. E foram essas famílias políticas, ao assinar o memorando da Troika, que entraram nisto que nos levou... Desculpe,
Foi uma imposição e o Partido Socialista teve as posições que teve em relação a esta questão. Não me interrompa. Têm dificuldade, portanto, e discutem muito. Está a ver como o meu tempo está a ser... Vamos lá ver. O respeito é bom. Portanto, eu compreendo a dificuldade. Não finalizando, o que nós temos de ver aqui há responsabilidades para o que aconteceu em termos de freguesias. E as pessoas, assim, se temos se lembrarem disso, naturalmente irão dar o seu voto seguro e certo a quem sabem que os defende em qualquer circunstância. Mas, senhores, estamos no final deste debate. Muitos temas ficaram por abordar. É a ditadura do tempo. É verdade, tem que ver com isso mesmo. Acabou. Houve três temazinhos. Acabou. Mas é o que é mesmo assim. É o que se pode arranjar. Certamente que demos o nosso contributo para que os lousadenses possam ficar com menos dúvidas para o próximo dia 29. Vamos então parar o minuto final. Cada um dos seus candidatos tem direito a 1 minuto para se dirigir ao eleitorado numa declaração final. Foi feito o sorteio antes de começarmos esta emissão, sendo que o primeiro a usar deste minuto final é o candidato Pedro Machado, candidato do Partido Socialista. Muito bem. O que eu poderia dizer em remate final é que o meu compromisso autárquico para o próximo mandato está a ser distribuído pelas casas dos lousadenses e eu pedia a todos os lousadenses que analisassem convenientemente todas as medidas que eu estou a propor, porque nesta altura de debate o tempo é muito limitado e não há meios de falarmos sobre tudo. O que eu queria sublinhar é que todas as medidas que eu estou a propor no meu compromisso são medidas para cumprir. Eu acho que é importante mais do que nunca falar verdade. Portanto, nós se nos queixamos que a abstenção está cada vez maior e que há um crescente distanciamento entre eleitores e políticos, temos que dar contributos sérios e decisivos para alterar essa situação e só podemos fazer falando verdade e prometendo aquilo que se pode cumprir. E eu, infelizmente, vejo na candidatura do PSD um conjunto significativo de propostas que são completamente despropositadas, em que não há recursos financeiros para as implementar e, portanto, parece-me que a única preocupação é ganhar eleições e não estar propriamente a pensar no futuro dos lousadenses. Terminou. Depois, era importante... 2 palavras finais. Era importante também sublinhar aqui a questão de sermos uma Câmara com as contas em dia. O meu programa é ambicioso. É ambicioso porque tenho o conforto de a Câmara ter tido uma atitude de grande responsabilidade e seriedade na gestão autárquica e, portanto, somos uma Câmara com as contas em dia e, portanto, orgulhamos-nos disso e permite-nos encarar o futuro com muita esperança. António Vieira, candidato da CDU. Em primeiro lugar, dizer que nunca, dirigindo-me a todos os lousadenses, dizer que nunca houve umas eleições autárquicas que estivessem tão ligadas às questões nacionais. Assistimos a muitas maldades feitas às autarquias nos últimos anos. E devemos dizer que o reforço da CDU, das suas posições, da sua votação, do seu número de eleitos, é decisivo para se alterar esta política de desgraça nacional a que temos assistido, também na autarquia de Lousada. É uma oportunidade de reforçar a CDU e a luta daqueles que defendem os serviços públicos, os trabalhadores e os reformados, a soberania nacional e o desenvolvimento económico. A CDU tem um percurso de trabalho, de honestidade, de transparência que pede meças. Nós, quando vamos para os cargos, não vamos... É de certeza absoluta que não é pelo poleiro. Vamos para prestar serviço, toda a gente sabe que não somos privilegiados. Num tostão no desempenho desses cargos. As pessoas conhecem-nos, sabem que procuramos o povo, procuramos todos os níveis da sociedade. Estamos ao lado dos pequenos e médios comerciantes industriais. Exigimos... 1 minuto e 22, que é que foi que teve o meu colega, e exigimos, agora 1 minuto e 30 por causa desta interrupção, mas em relação a esta questão, exigimos que os pequenos e médios comerciantes industriais sejam tratados, por exemplo, como as grandes superfícies, no plano fiscal, no plano de apoio, no plano de incentivo. E uma última palavra para a Cooperativa Agrícola de Lousada. Connosco, com a CDU, ajudaremos a resolver os grandes problemas que a alteração da legislação trouxe. 29 de setembro, o voto seguro e certo é na CDU. Leonel Vieira, candidato da coligação Lousada Viva PSD-CDS. Lousada, como outros concelhos, é hoje muito diferente graças aos milhões de euros de receitas e fundos comunitários que foi recebendo nos últimos 24 anos. Mas há ainda muito a fazer. Na nossa ação vamos privilegiar o emprego, a educação e o desenvolvimento social. Vamos implementar medidas sociais a favor das famílias. Quero dizer-vos que queremos um concelho com qualidade de vida, em que as pessoas se sintam bem, sejam felizes. Queremos um concelho que troque o betão ou os gastos supérfluos
pelo apoio a quem precisa. Posso bem abdicar de obras que não se justificam, de programas pagos à RTP ou de prestações de serviço duvidosas. Desde já assumo que, sendo eleito, cumprirei na íntegra todas as propostas que temos levado à nossa população e que parecem ser boas ideias, uma vez que o meu adversário, Pedro Machado, se tenha apoiado nelas. Estou na vida pública porque acredito que posso ajudar a minha terra. Acreditamos nas nossas ideias, projetos e vontade de trabalhar e de estar próximo de todas e de todas as freguesias. Estar próximo de todos e de todas as freguesias. Quero ser um presidente amigo e preocupado com os lousadenses. Aos lousadenses peço que acreditem no nosso projeto e que daqui a 4 anos confirmem tudo o que a coligação Lousada Viva conseguiu alcançar. São os argumentos dos 3 candidatos à presidência da Câmara de Lousada que estiveram aqui em confronto. António Vieira, da CDU, Lionel Vieira, da coligação Lousada Viva PSD-CDS e Pedro Machado, candidato do Partido Socialista. As eleições estão marcadas para o dia 29. Os lousadenses irão dizer o que pensam em torno destes candidatos. Irão escolher o futuro presidente da Câmara de Lousada para os próximos 4 anos. Os debates RCP prosseguem amanhã com o dia dedicado ao Conselho de Marco de Canaveses. Este debate de Lousada esteve a cobertura também da Lousada TV, Val Sousa TV e do jornal TVS. Também tem plataforma de televisão digital. Muito obrigado.